Emenda Constitucional número 94. Altera o artigo 100 da Constituição Federal para dispor sobre o regime de pagamento de débitos públicos decorrentes de condenações judiciais e acrescenta dispositivos ao ato das disposições constitucionais transitórias para instituir regime especial de pagamento para os casos em mora. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O artigo 100 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 100. Parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Parágrafo 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aferirão mensalmente em base anual o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. Parágrafo 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o parágrafo 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e aos 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades e deduzidas. Primeiro, na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional. Segundo, nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Terceiro, na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor em período de 12 meses, ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, executada dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6º e 7º do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º deste artigo, 15% do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que, em relação ao crédito, não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Artigo 2º. O ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos 101 a 105. Artigo 101. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios que em 25 de março de 2015 estiverem em mora com o pagamento de seus precatórios, quitarão até 31 de dezembro de 2020 seus débitos vencidos
e os que vencerão dentro desse período, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração desses, 1/12 do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e ainda que variável, nunca inferior em cada exercício, à média do comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em conformidade com o plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local. Parágrafo 1º. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuição e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e aos 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades e deduzidas. Primeiro, nos estados as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Segundo, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira, referida no parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O débito de precatórios poderá ser pago mediante a utilização de recursos orçamentários próprios e dos seguintes instrumentos. Primeiro, até 75% do montante dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Estado, o Distrito Federal, ou os municípios ou suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes sejam parte. Segundo, até 20% dos demais depósitos judiciais da localidade, sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, executados os destinados à aquitação de crédito de natureza alimentícia mediante instituição de fundo garantidor composto pela parcela restante dos depósitos judiciais, destinando-se a, no caso do Distrito Federal, 100% desses recursos ao próprio Distrito Federal. B, no caso dos estados, 50% desses recursos ao próprio estado e 50% a seus municípios. Terceiro, contratação de empréstimo, executado dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6º e 7º do artigo 52 da Constituição Federal, e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse empréstimo a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Artigo 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta emenda constitucional, pelo menos 50% dos recursos que, nos termos do artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora, serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal sobre todos os demais créditos de todos os anos. Parágrafo único. A aplicação dos recursos remanescentes, por opção a ser exercida por estados, Distrito Federal e municípios, por ato do respectivo Poder Executivo, observada a ordem de preferência dos credores, poderá ser destinada ao pagamento mediante acordos diretos, perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Artigo 103. Enquanto os estados, o Distrito Federal e os municípios estiverem efetuando o pagamento da parcela mensal devida, como previsto no caput do artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias,
Nem eles, nem as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos. Artigo 104. Se os recursos referidos no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados no todo ou em parte. Primeiro, o presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro até o limite do valor não liberado das contas do ente federado inadimplente. Segundo, o chefe do Poder Executivo do ente federado inadimplente responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Terceiro, a União reterá os recursos referentes aos repasses do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios e os depositará na conta especial referida no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, para a utilização como nele previsto. Quarto, os Estados reterão os repasses previstos no parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e os depositarão na conta especial referida no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias para a utilização como nele previsto. Parágrafo único. Enquanto perdurar a omissão, o ente federado não poderá contrair empréstimo externo ou interno, exceto para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias e ficará impedido de receber transferências voluntárias. Artigo 105. Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios previsto no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, é facultada aos credores de precatórios próprios ou de terceiros a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza, que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado. Parágrafo único. Não se aplica às compensações referidas no caput deste artigo qualquer tipo de vinculação, como as transferências a outros entes e as destinadas à educação, à saúde e a outras finalidades. Artigo 3º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, em 15 de dezembro de 2016.